Olá pessoal, eu sou o Felipe Coelho e estou aqui de novo no segundo episódio do nosso quadro Pílulas de Conhecimento do HDI. Estamos aqui produzindo alguns vídeos curtos com dicas que possam dar insights para vocês resolverem alguns problemas pontuais na operação de vocês. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho de trabalho híbrido e vou trazer uma dica de um profissional bastante renomado no mercado americano, mas antes eu vou pedir para o nosso editor rodar a vinheta. Então pessoal, estou aqui de volta, né? Você acompanhando aqui esse segundo episódio do nosso Pílulas de Conhecimento, tá? Então hoje, para falar um pouquinho sobre trabalho híbrido, eu vim trazer dicas que foram escritas num artigo publicadas pelo HDI nos Estados Unidos, de um profissional, ele é diretor de Workplace dentro de uma grande seguradora americana chamada First American Financial, e ele traz duas dicas que eu acho que são bastante legais para a gente pensar quando a gente tentar determinar e a gente está num processo de transição, né, para entender qual que é o melhor modelo híbrido para a nossa empresa, né? Então a primeira dica que ele traz para a gente é: por que não perguntar para os nossos funcionários o que efetivamente funciona para eles como agenda de trabalho híbrido? Então nada melhor do que eles mesmos para definirem ou para ajudarem a nossa empresa a definir qual o melhor modelo que atende aquela função, ou aquele departamento, ou aquele grupo de profissionais. E uma coisa que ele coloca que a gente pode eventualmente pensar em utilizar é, além de só fazer as pesquisas, e essas pesquisas elas vão nos ajudar a entender qual que é o cenário de vida das pessoas em seu dormitório, em seu domicílio, porque é isso que efetivamente talvez vá definir qual que é o melhor modelo, né? Então eles vão nos responder de acordo com suas necessidades. A gente está olhando para coisas de distância até o escritório, como é que é a estrutura, a infraestrutura de trabalho dentro da casa das pessoas, né? Que isso também determina muito se ele quer ficar mais em casa, se ele quer vir mais para o escritório, se ele fica com os filhos dentro de casa, se tem cachorros, se tem seus pets, se mora com a mãe, mora com a esposa. Então todas essas variáveis que no fundo compõem o dia a dia das pessoas, que impactam na verdade a forma com que elas veem a necessidade ou o benefício de ir ao escritório ou trabalhar de casa. Então perguntar isso para eles vai nos dar bastante informação para tomar essa decisão mais embasada, né? E se tiver oportunidade, e isso é muito legal, é uma dica que ele coloca, que é a questão de eles próprios definirem. Então, se a gente der oportunidade para o grupo de colaboradores que a gente tem dentro de uma determinada área, para que eles cheguem num consenso da melhor forma, e aí a gente pode levar em consideração quesitos como alguns dados que saíram nas últimas pesquisas que foram feitas, inclusive uma delas feita pelo Google, que mostra que a gente, para poder incentivar o trabalho criativo, a gente precisa das pessoas pessoalmente dentro do ambiente físico, as pessoas precisam estar no mesmo ambiente para que a gente tenha esse desenvolvimento criativo, e a gente já tem aí pesquisas mostrando que houve queda do número de patentes durante a pandemia, né, com o trabalho remoto. Então isso deixa claro para nós que a questão de melhorias e de insights criativos, de mudanças, de inovação, vem não só das reuniões formais, presenciais ou remotas, mas também muito daquele cafezinho, daquele bate-papo mais informal, né? Então esse processo criativo ele é construído na maior parte das vezes das pessoas trabalhando de forma coletiva, né? E a questão da execução de atividades, ou seja, na produção, na produtividade, ela é maior realmente, normalmente, quando as pessoas estão sem distração, normalmente no ambiente doméstico, coisas desse tipo, trabalhando. Então, quando a gente começa a entender essas variáveis dentro do contexto das pessoas, e talvez deixando os próprios colaboradores definirem o melhor modelo para atender, na verdade, os objetivos de negócio, eu acho que no fundo a gente tem aí um material, né, ou seja, insumo para tomar a decisão mais correta e que atenda e deixe feliz todo mundo, tá? Então essa é uma primeira dica que talvez a gente possa colocar em prática. O segundo ponto é a questão do ambiente que a gente provê para eles dentro do escritório. Então vocês imaginam o seguinte: hoje, com as pessoas trabalhando em casa, elas adquiriram certos hábitos de conforto de trabalho que efetivamente talvez elas possam achar que vão perder dentro do escritório, ou efetivamente podem perder em algum aspecto. Mas o que é legal do insight, da dica que foi trazida aí pelo autor do artigo, é que se a gente conseguir prover um ambiente de trabalho no escritório que seja bom o suficiente,
para trazer as pessoas da sua casa para o escritório, a gente consegue ter mais sucesso, né, nesse processo de convencer as pessoas a virem. Então é muito importante a partir de agora a gente pensar que tipo de ambiente a gente está provendo, isso em vários aspectos. Então, o quanto a gente está facilitando o processo de transporte das pessoas, das suas casas para o trabalho, o quanto a gente está tornando o ambiente de trabalho no escritório diante dos pares, em termos de ambiente físico, de infraestrutura para trabalho, um ambiente de interação e integração com as pessoas que ele não teria dentro de casa. Então, assim, quando a gente começa a proporcionar muita coisa que talvez em alguns aspectos sejam melhores e outras até supram por exemplo, o problema do transporte, da locomoção, a gente no fundo faz com que essa vinda para o escritório seja uma coisa que o próprio profissional procure fazer, né? Então, o ambiente que a gente traz para o escritório, que a gente proporciona dentro do escritório para as pessoas, é que vai determinar também fortemente se eles querem ou não, né? Ou seja, sua vontade de sair de casa e vir até o escritório. Então é importante que a gente pense em todos os aspectos que no fundo impactam a questão de uma experiência de trabalho dentro do escritório em comparação com o que eles têm no ambiente doméstico. Então pensem em aspectos que ele não vai ter em casa, que vai proporcionar para ele um bom ambiente de trabalho, isso desde o processo de locomoção, de horário de entrada, de atividades em grupo, questões de sessões de integração, de interação, mas pode ser informal, pode ser mais formal, mas que tenha um ambiente leve, que gere um ambiente de trabalho onde a pessoa se sinta confortável e tenha um prazer em estar. Então isso é o que vai nos fazer, nesse caso, ter um modelo ou criar modelos de trabalho híbrido que efetivamente trazem para as pessoas essa vontade de vir, né? essa diminuição de resistência em estar no escritório, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? A gente vai deixar aqui o link para o acesso ao artigo em português. Vou colocar aqui também o link do perfil do autor no LinkedIn, né? Para que vocês possam talvez se conectar com ele. E aí a gente se vê no episódio número 3 aqui do Pílulas de Conhecimento do HDI, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção. Só um último recado. Não deixe de dar o like, comentar, compartilhar, colocar o sininho para que você receba a notificação de quando a gente postar um novo vídeo, tá? Isso é legal para que não só você tenha acesso a essas informações, mas que também a gente consiga fazer com que o Google veja isso como algo relevante e consiga distribuir isso para o nosso mercado, tá? E assim a gente desenvolve o mercado como um todo aí, fazendo o nosso papel social, vamos dizer assim, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.